Hello, good morning. How are you guys? E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo usando a plataforma, assistindo as videoaulas, enviando exercício, ganhando ponto? Gente, tá uma loucura aquela plataforma, uma loucura. É um tal do povo enviar exercício, ganhar ponto, envia exercício, ganhar ponto, envia exercício, ganhar ponto. Está chovendo ponto lá na plataforma, gente. Quer ponto? Vá para a plataforma, envie exercício. É por lá que a gente vai garantir os pontos. Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Conseguiram fazer os exercícios da aula anterior? Já enviou teus exercícios, amigo, amiga? Não enviou, amigo, amiga? Então corre, meu amigo. Corre, minha amiga, porque ainda dá tempo de você garantir seu meio ponto ainda. Olha que meio ponto pode fazer diferença, hein? Pode não, meio ponto faz diferença. But, chega de blá blá blá. Pega aí seu livro, lápis, uma borracha e bora estudar, criatura. Eu já coloquei aqui esse slide porque eu cometi um erro no slide anterior e não deu tempo de consertar. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o past simple dos irregular verbs. But first, mas primeiro, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. A gente falou sobre o simple past, o past simple, só que a gente falou dos verbos regulares. Relembrando, marcadores ou indicadores do passado. Eu falei para vocês que essas palavrinhas aí, ou frases, né? Quando elas aparecem na frase, elas indicam pra gente que a ação está no passado. Yesterday, the day before yesterday, last alguma coisa, last week, last class, last year, last month, último mês, última semana, ou semana passada, mês passado, ano passado, aula passada, o last. Ago, 2 hours ago, 4 days ago, 2 horas atrás, quatro aulas atrás, 4 dias atrás, ok? Então são indicativos de passado. Quando a gente vê isso, a gente sabe que tá no passado. A gente falou sobre o past simple dos verbos regulares. De forma geral, se é regular, ele segue uma regra. A regra do ED, D e IED. Aí eu falei sobre alguns verbos, por exemplo, work. Work é a forma normal. No passado, ED. A gente fala worked. Live já termina com E. Então é só a gente acrescentar D. Play, a gente acrescenta ED. E cry, a gente tira o Y e coloca IED. Eu sempre gosto de chamar atenção para os verbos terminados com Y, né? Porque a galera apressada, desatenta, afobada, vê um Y e coloca IED. Não é assim. É só se o verbo terminar em consoante Y. Aí sim, amigo, amiga, você coloca IED, tá bom? Se terminar em vogal Y, como é o caso de play, termina em AY. A é vogal, então não segue a regra do IED. Então esses foram os verbos regulares, que tem uma regrinha. Hoje a gente vai aprender como é que é o passado, o past simple, dos verbos irregulares. Falei em verbo irregular, já sabemos que não tem regra. Bora lá ver como é que eles são? Aí estão eles. Past simple of irregular verbs. Os irregular verbs, como eu falei anteriormente, eles não têm regra. A forma deles de passado é totalmente aleatória, totalmente misturada, totalmente crazy. Eu coloquei alguns verbos para a gente ter uma noção. Alguns. O verbo buy, que significa comprar. O passado é bought. Verbo cut, que significa cortar. O passado é cut. Teacher, você escreveu errado. Não, não escrevi errado. O cut tem a mesma forma no presente e no passado. Por isso que ele é um verbo irregular. Do significa fazer, entre outras coisas, tá? O passado é did. Drink, que significa beber. O passado é drank. Eat, que
significa comer, o passado é ate. See, que significa ver, o passado é saw. Read, que significa ler, o passado é read. Read, ele se escreve da mesma forma no presente e no passado, mas se pronuncia diferente. Aí, os meus amigos vão me perguntar, professora, são só esses os verbos? E aí a teacher responde, não! São muitos verbos irregulares. Na plataforma eu coloquei uma lista completa dos verbos irregulares, tá? Eu acho que no livro de vocês tem uma lista de irregular verbs. Eu acho, checa aí pra mim. No meu não tem, mas eu acho que no de vocês tem aí uma listinha no final do capítulo de inglês. Então, checa aí se existe essa lista ou não e fala pra mim nos comentários. Mas se não tiver, no livro de vocês eu já coloquei na plataforma uma lista completa. Teacher, como que a gente vai saber se o verbo é regular ou irregular? A gente vai ter que se concentrar nos verbos irregulares. E conforme a gente for usando, a gente vai aprendendo quais são os verbos irregulares, tá bom? Não tem uma regra. Não tem uma regra, não. A gente vai ter que olhar, né, e ver. Esse aqui faz parte do grupo. Claro que eu vou me concentrar em alguns verbos, tá? Então, vou dizer para vocês, gente, vamos trabalhar com esse grupo aqui. Ou vamos trabalhar com esse grupo aqui, tá bom? Mas não existe uma regra, não. Existe uma lista oficial dos verbos irregulares que é a que eu coloquei para vocês na plataforma. Tá ok? Mas com calma, com o tempo a gente vai olhando e vai vendo, esse aqui é irregular. Então é dessa forma. Esse é regular, é dessa forma. Tá bom? Não se desespere agora, tá bom? É só para vocês entenderem a diferença entre os verbos regulares e irregulares. Vamos ver como é que são as formas deles? Irregular verbs, affirmative form. We bought a house last year. Bought é a forma passada do buy. Nós compramos uma casa no passado. Cindy did her homework in the morning. Did é a forma de passado do verbo do. Cindy fez o dever de casa dela de manhã. Esqueci de botar o dela aí. 3. The kids ate hot dog at the party. Ate é o passado do verbo eat. As crianças comeram hot dog na festa, tá bom? Então, na afirmativa é que a gente usa essa forma de passado deles. Como é que acontece na negativa? Assim como nos verbos regulares, a negativa é da mesma forma. A gente vai usar o didn't e o verbo volta para o normal, tá? Como a gente aprendeu na aula passada. We bought a house last year. Na negativa fica we didn't buy a house last year. O verbo volta para o normal. Cindy did her homework in the morning. Cindy didn't do her homework in the morning. Teacher, você usou do duas vezes. Sim, exatamente isso. Cindy fez o dever de casa dela de manhã. Cindy não fez o dever de casa dela de manhã. Não, didn't. Fez, do. Eu gosto de colocar porque às vezes vocês acham estranho, né? Colocar o didn't do, mas é correto. O primeiro didn't está indicando que está na negativa no passado. E o outro do é o verbo principal da frase. Number 3. The kids ate hot dog at the party. The kids didn't eat hot dog at the party. Didn't, verbo volta para o normal, tá ok? E a interrogativa, também como a gente aprendeu. Na interrogativa, a gente vai usar o did, a pessoa, I, you, he, she, it, João, Maria, Carolina, Carmelita, João, Florisberto, pessoa, e o verbo no normal. Did we buy a house last year? Nós compramos uma casa ano passado? Did Cindy do her homework in the morning? Cindy fez o dever de casa dela de manhã? Did the kids eat hot dog at the party? As crianças comeram cachorro quente na festa? Irregular, também da mesma forma. Did, pessoa, verbo volta ao normal.
a gente só vai usar a forma de ed para os regulares e a forma irregular dos verbos regulares na afirmativa, na positiva. Na interrogativa e na negativa, o verbo volta para o normal. Na negativa, a gente usa didn't e verbo no normal. Na interrogativa, para pergunta, a gente usa did e verbo no normal, tá bom? Tem que ficar atento na hora que for fazer perguntas e nas frases negativas que o verbo volta à sua forma original. Basicete. Ok, já chegamos? Pessoal, a gente conclui assim a nossa unidade. Eu acho que sim, deixa eu só ver aqui a página 332 é essa? Creio eu que já concluímos ou não me lembro. Não. Ainda não concluímos, não. Eu não sei se eu lembrei de falar com vocês sobre o mapa de conceitos da aula anterior. Porque nós concluímos na aula anterior o simple past, ou past simple dos regular verbs. Então, na página 329, tem o mapa dos conceitos da primeira unidade. Essa a gente ainda não conclui, não, tá? Então, eu não precisa fazer o mapa de conceitos dessa aula, não. Vamos para os exercícios? 332 é o primeiro exercício e esse exercício vale ponto se postado na data correta na plataforma. Como é que se faz esse exercício? É como o slide que eu mostrei para vocês. O livro te dá a forma básica do verbo be, become, build e make. E ele pede a forma de passado, past simple, e a tradução, translation, tá? Cuidado com o verbo be, porque ele tem duas formas no passado. Eu quero as duas, tá? Então, vocês vão responder esse quadro, vão tirar uma foto e postar para mim. Esse exercício que vale meio ponto. Ok, guys? Página 334, exercício 1 e 2. Ok. Exercício 1. Write affirmative sentence using the words given. Então, vocês vão fazer as frases usando os verbos no passado. O livro te dá a forma, ele te dá os verbos e embaixo dá a forma de passado. Bring, brought, choose, chose, run, ran, tell, told e assim vai. Depois ele te dá as frases. Então, na letra A, I bring Mark home from hospital. Você não vai usar o bring, você vai usar o brought, que é a forma do passado. Letra H, lá a última lá, letra H. Grandma tell us a new story. Você vai reescrever a frase, mas não vai fazer com tell. Vai fazer com told, que é a forma do passado do tell. Ok? Então, é para fazer as frases novas usando os verbos do passado. Number 2. Answer the following questions following the model. Seria quase a mesma coisa do exercício 1. Só que aqui você vai responder. Vai ter algumas que serão respostas curtas. Yes, I did. No, I didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, we did. No, we didn't. Tá? E vai ter algumas que vão ser respostas longas. Por exemplo, que horas é o concerto? Que horas começa o concerto? Aí você vai ter que responder. Que horas começou o concerto? O concerto começou tal hora. Começar o verbo begin, que é irregular. Aí você tem que saber qual é a forma do verbo. E o livro traz para você qual é a forma do verbo. Ok? Então esse foi o último. Não, tem o 335, número 3. Simples também. What did these people do last night? O que essas pessoas fizeram na noite anterior, na noite passada? Write affirmative or negative sentence according to the pictures and the verbs from the boxes. Então, vocês têm aí 5 verbos para responder. E aí vocês vão colocar ou na forma afirmativa ou na forma negativa, de acordo com a figura. Usar o verbo correto, cuidado com a forma, tá? Se for afirmativa, é aquela forma de passado, irregular.
Se for negativa, vai ser didn't e o verbo volta à forma básica. Atenção aí, cuidado com esses detalhes. Ok, my friends? A gente não conclui ainda hoje não a segunda unidade não. Tem aqui alguns recadinhos para falar para vocês. Eu botei aqui para eu não esquecer de todos. Primeiro, cuidado com a data de envio das atividades. A partir do momento da aula, vocês têm uma semana para enviar as atividades, tá? A plataforma determina para a gente uma data. A gente tem como estabelecer uma data lá. Então, se você enviar a atividade depois da data, ela não recebe. Então, preciso que vocês enviem dentro da data prevista. Uma semana até, tá bom? Da aula postada. Que mais? Sim, é só isso, sobre as atividades. Como é que eu vou postar as respostas? Depois da data de entrega, eu vou postar a resposta. Então, vamos imaginar que a data de entrega é dia 10. Um exemplo. Eu vou postar a resposta a partir do dia 11. Porque senão vai ter gente que vai copiar. Tá achando que eu não sei, né? Então, pessoal, depois disso, é importante que você cheque lá as respostas do seu exercício para saber se você fez certo. E se tiver alguma dúvida, me perguntar. Sobre o exercício, é importante vocês postarem por quê? Na data certa, por quê? Para conhecimento, para não deixar acumular dúvidas, né? Poste na data correta, porque senão depois não tem como, eu não consigo receber. E esses pontinhos, eles vão se somando no final. Seria como se fossem os nossos vistos, tá bom? Então, é bem importante, bem legal vocês conseguirem acompanhar isso. Eu preciso que vocês mandem todas as dúvidas, todos os exercícios, já através da plataforma. Eu ainda estou recebendo e-mails do bimestre anterior, do primeiro bimestre. Não pode, gente. Toda a comunicação a partir de agora vai ser feita através da plataforma, tá bom? Os exercícios, as dúvidas, se a gente for fazer algum trabalho, vai ser tudo pela plataforma, tá bom? Só assim eu consigo gerenciar tudo. A partir de hoje, eu vou deixar também na plataforma os slides que eu uso aqui no vídeo, tá? Então, eu faço eu faço o slide no PowerPoint, as apresentações, e gravo o vídeo para vocês. A partir de hoje, eu vou deixar as duas formas. Vou deixar o vídeo e vou deixar os slides. Os slides seriam para você estudar posteriormente. Eu preciso que vocês acessem o vídeo também, tá? Para ver as explicações, alguma coisa assim. Mas vai ficar os dois, para você depois poder estudar. Vai ficar dois materiais. O slide é uma forma mais resumida. Então fica para você lá, para você consultar posteriormente. Eu acho que vai ficar melhor assim. Falem para mim como é que se vocês acharam da ideia, o que vocês acharam. Posta para mim nos comentários, por favor. Tô me sentindo uma youtuber, né? Fala comigo através dos comentários. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Espero receber os exercícios de vocês. Minha mensagem para vocês é: stay home, save lives. Fique em casa e salve vidas. Eu sei que tá todo mundo com saudade da escola, saudade dos amigos, saudade da rota, da van, saudade do lanche da cantina, mas daqui a pouco tudo isso passa. Enquanto não passa, a gente precisa ficar em casa para evitar ao máximo a propagação desse vírus, né? E quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido a gente vai voltar à nossa rotina normal, tá bom? Conto aí com vocês. Enquanto isso, a gente vai estudando, vai vendo nossos vídeos, vai enviando exercícios pela plataforma, que vai dar tudo certo. Ótima aula para vocês, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau!